É Fábio Padilla, eu sou médico ginecologista e especialista em reprodução humana. E estou aqui hoje para a gente conversar de alguns pontos relacionados à fertilidade. Bom, a primeira questão é quando que um paciente deve procurar um médico? Quando que uma paciente que decidiu engravidar deve procurar um médico, tá? Inicialmente, a paciente deve procurar o médico quando ela decidiu engravidar, tá? Porque a mulher que está tentando engravidar, ela tem que fazer algumas suplementações com algumas substâncias como ácido fólico, às vezes alguma suplementação de vitamina, alguma coisa. Então é importante essa paciente que quer engravidar, quando ela decide engravidar, ela já procurar um médico para fazer alguns exames e avaliar a questão de vitamina, de suplementação alimentar dela, tá? Agora, quando procurar um médico, porque está tendo dificuldade para engravidar, tá? Bom, a gente chama de infertilidade, o diagnóstico de infertilidade, ou seja, para um médico, infertilidade é a dificuldade para engravidar, tá? Então, a gente não está falando de possível e impossível, tá? A gente chama de infértil quem tem dificuldade para engravidar. E a gente vai chamar de infértil, a gente vai dizer que um casal tem dificuldade para engravidar quando esse casal estiver tentando engravidar há mais de um ano, nos casos em que a mulher do casal tem menos de 35 anos. Quando a mulher tiver mais de 35 anos, a gente vai chamar de infértil o casal que estiver tentando engravidar há mais de 6 meses, tá? Eu sempre falo para as pacientes o seguinte: a espécie humana é uma espécie que engravida fácil, a gente engravida rápido. Se você pegar 100 casais que queiram engravidar, 20% dos casais, né, 20 desses casais vão ter infertilidade. Se você tirar eles dessa conta, você ficou com 80 casais. Esses 80 casais vão tentar engravidar. Nenhum deles é infértil. 80% desses casais vai engravidar nos primeiros 3 meses. E 20% vai demorar um pouco mais. Então, nós somos uma espécie que engravida fácil. Um casal onde a mulher tem menos de 35 anos e está tentando engravidar há mais de um ano, tem que procurar um especialista em reprodução humana. E um casal onde a mulher tem mais de 35 anos e está tentando engravidar há mais de 6 meses, também tem que procurar um especialista em reprodução humana, tá? O diagnóstico de infertilidade, nesses casos, já está feito. O diagnóstico de infertilidade é feito a partir do tempo que está tentando engravidar, tá? A partir daí, por que você vai procurar um médico? Para ele procurar as causas de infertilidade e para ele propor algum tratamento para esse casal. Então, quando esse casal procura o médico, a primeira coisa que ele vai fazer é avaliar o histórico desse casal. Que são pontos relevantes aí que o médico vai avaliar? Há quanto tempo esse casal está tentando engravidar? Que nem eu sempre falo, infertilidade é uma doença que você avalia, o que diz se um casal é infértil ou não é o tempo. Eu costumo comparar para as pessoas entenderem o seguinte: quando uma pessoa está com 38 graus de temperatura, ela está com febre. Quando uma pessoa está com 40 graus de temperatura, ela também está com febre. Quem tem mais febre? A que está com 40 graus. Por quê? Porque febre você mede por temperatura. E quanto mais alta a temperatura, mais alta a febre, mais grave essa febre é. Fertilidade, você mede por tempo. Se você fosse colocar fertilidade numa formulazinha matemática, ela seria número de filhotes, número de descendentes, dividido pelo intervalo de tempo. Como a espécie humana tem um filho por vez, via de regra, a gente vai considerar o tempo, tá? E quanto mais tempo você demora para engravidar, mais grave é considerada essa infertilidade. Uma infertilidade de mais de 5 anos é considerada uma infertilidade grave, tá? Então, o tempo de infertilidade é uma coisa que é relevante. Uma coisa muito relevante: como são os ciclos menstruais dessa paciente? Ela está menstruando todo mês? Ela não está? A menstruação, uma mulher que menstrua todo mês tem uma chance de 95% pelo menos de estar ovulando. Então, a menstruação é um ótimo termômetro de como está a ovulação da mulher.
A gente vai avaliar nessa consulta se esse casal tem alguma doença relevante, se esse casal tem algum histórico relevante. Por exemplo, um homem que tem história de criptorquidia. O que é criptorquidia? Criptorquidia, o testículo do homem, quando o homem ainda é um embrião dentro do útero da mulher, o testículo é um órgão que se forma dentro do abdômen e depois ele desce até o saco escrotal. Tem homens que têm uma demora para a descida do testículo, então a criança às vezes nasce, o testículo não desceu. Isso chama criptorquidia. Tem pessoas que até que têm que operar de criptorquidia e tal. E criptorquidia, apesar de ser uma coisa que acontece na infância, geralmente bem no começo da vida, é uma coisa que é muito relacionada, por exemplo, com piora de espermatozoide. Então a gente tem que avaliar o histórico, se tem alguma doença, alguma coisa no histórico que seja relevante para interferir na fertilidade desse casal. Tá? E avaliar também outras doenças que o casal pode ter, né, que podem interferir. Às vezes, por exemplo, uma mulher com uma diabetes muito descontrolada, ela pode ter dificuldade para engravidar, por conta da própria diabetes, entendeu? Algumas doenças crônicas são associadas à dificuldade para engravidar. Então, nessa consulta, a gente avalia tudo isso. E eu sempre falo para as pacientes que aqui é o ponto central da reprodução humana, que assim, se eu pudesse fazer uma pergunta para todas as pacientes, se eu só pudesse fazer uma pergunta, ou só pudesse pedir, assim, ou você faz uma pergunta ou você pede um exame, você só pode fazer uma intervenção com o paciente. A pergunta que eu faria seria: quantos anos tem a mulher deste casal? Tá? A idade da mulher é o ponto mais relevante que existe em reprodução humana. Idade da mulher é mais relevante que qualquer exame que esse casal vá fazer. Por que que isso acontece? O homem, o testículo do homem, funciona como duas fábricas de espermatozoides. Então, o homem vai fabricar espermatozoide a vida dele inteira. Ele está sempre fabricando e normalmente aos milhões. Se você pega o espermograma normalmente vem lá 2 a 5 ml de sêmen e cada ml tem 20 milhões de espermatozoides. Então, o homem no ejaculado ele tem 40, 100 milhões de espermatozoides. E esses espermatozoides ficam vivos 1, 2 meses e morrem. E o homem está fabricando mais, e vai morrendo e fabricando mais, morrendo e fabricando mais. Conforme o homem envelhece, a qualidade da fabricação dos espermatozoides vai piorando. Mas ele continua fabricando. Então, o que acontece? Um homem com mais idade, ele pode ter dificuldade de engravidar, da mulher dele engravidar. Mas é perfeitamente possível que no meio desses milhões de espermatozoides saia alguns com qualidade e ela acabe engravidando. A mulher, por outro lado, o ovário da mulher não é uma fábrica de óvulos. O ovário da mulher é um depósito de óvulos. A mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter no ovário e ao longo da vida dela, ela vai usando esses óvulos. Ela não fabrica mais óvulos. Então, uma mulher de 20 anos tem óvulos de 20 anos. Uma mulher de 40 anos tem óvulos de 40 anos. E assim por diante. E o problema não é nem a diminuição na quantidade de óvulos. Isso é lógico, é um problema, é um fator relevante, mas o grande problema aí é a qualidade desses óvulos. Porque conforme a mulher envelhece, esses óvulos vão perdendo qualidade. Quando eu falo perder qualidade, eu estou dizendo, eles vão se tornando menos capazes de serem fecundados e de formar um embrião com qualidade. Tá? Ah, quanto isso é relevante? Isso é extremamente relevante. Se a gente for pensar, uma mulher de 25 anos que faça uma fertilização in vitro, ela tem uma taxa de gravidez próximo de 50% por tentativa que ela fizer. Uma mulher de 35 anos que faça uma fertilização in vitro, ou seja, 10 anos depois, ela vai ter uma taxa de gravidez em torno de 45% por tentativa. Então, em 10 anos, essa taxa de gravidez caiu uns 5%, até um pouco menos. Ah, é pouco, concordo. Uma mulher com 36 anos, ou seja, um ano depois que faça uma fertilização in vitro, vai ter uma taxa de gravidez em torno de 40%. Então, a taxa de gravidez dela caiu em um ano, o que caiu nos 10 anos anteriores.
E a partir daí ela vai cair de 5 a 10% ao ano, a ponto de uma mulher de 42 anos que faz uma fertilização in vitro ter uma taxa de gravidez abaixo de 10%. Tá? Então, a idade da mulher é um ponto extremamente relevante no processo, e mais do que isso, ela é um ponto que a gente não consegue mexer no tratamento. A gente não tem nenhuma técnica, a gente não tem nenhuma maneira de tornar nenhum órgão, nenhum tecido mais novo. E o ovário também não consegue ficar mais novo. Não tem nada que a gente faça para tornar ele mais novo. Então, a gente faz uma fertilização in vitro. Mas fertilização in vitro você vai selecionar espermatozoide, você vai manipular o óvulo e tal. Sim, mas o óvulo é aquele óvulo daquela idade. A fertilização in vitro não consegue melhorar a qualidade de óvulo. Ela não consegue mexer nisso. Então, a gente não tem como mexer nisso. Então, a idade da mulher para a gente é o ponto mais relevante de todos em reprodução humana, tá? Agora, nas coisas que a gente pode mexer, a gente vai ter que avaliar logo na primeira consulta. Então, nessa primeira consulta, além de fazer um histórico do paciente, além de avaliar a paciente, a gente vai pedir uma série de exames. Que tipo de exame? O homem, com certeza, tem que fazer um espermograma. O espermograma é um exame que o homem coleta no laboratório, coleta de sêmen, é feita por masturbação. Ele coleta o sêmen e esse sêmen é avaliado. O que é importante num espermograma? Importante a quantidade de espermatozoides que tem, tá? Importante a movimentação desses espermatozoides, tá? A quantidade de espermatozoides se movimenta e se movimenta de maneira adequada. Você tem espermatozoides que ficam parados se mexendo e tem os espermatozoides que se movimentam, que a gente fala que são direcionais. Então, isso é relevante para a gente. E é relevante para a gente a morfologia. O que é morfologia? É o formato dos espermatozoides. Hoje em dia, o critério principal de avaliação de morfologia é o que a gente chama de critério de Kruger, tá? É um critério onde você avalia a cabeça do espermatozoide, ele tem uma peça intermediária, ele tem que ter uma cauda. E, na verdade, o homem tem que ter em torno de 4% só de espermatozoides assim. Abaixo disso é considerado alterado. A gente avalia, então, esses parâmetros são mais relevantes no espermograma. Óbvio que existem exames mais sofisticados para avaliar algumas outras coisas, mas aí que você só vai fazer em casos específicos. O espermograma é um exame que você faz para todo casal que for diagnosticado com infertilidade. Aliás, um ponto importante de se dizer é que o homem tem que ser avaliado junto com a mulher, tá? Não se faz uma avaliação, primeiro eu vou fazer o exame da mulher, depois dos homens. Não, infertilidade é uma doença que você tem em dupla. Então, você tem que avaliar o homem e a mulher. Mas o grande exame, o exame importante no homem é o espermograma. A mulher tem mais exames para fazer. Então, para a mulher, geralmente a gente faz um perfil hormonal completo. Isso é relevante porque, por exemplo, existem alterações de tireoide, por exemplo, que podem atrapalhar para engravidar. A gente, por mais que a mulher tenha um ciclo regular, a gente faz uma avaliação de hormônios ovarianos, tá? A gente faz alguns exames gerais, hemograma, glicemia, para avaliar também se não tem outros fatores na saúde da mulher que pode estar interferindo. E todo casal tem que coletar sorologia para fazer qualquer tratamento. Então, exame de HIV, sífilis, hepatite, tudo isso tem que estar em dia. E, na verdade, isso tem que estar com uma validade de 3 meses hoje em dia para estar valendo para fazer qualquer tratamento em reprodução humana. Tá? Bom, com esses exames na mão, a gente, e com o histórico do paciente, a gente consegue avaliar e dizer o que precisa ser feito. É importante dizer o seguinte: o paciente que chegou com diagnóstico de infertilidade, ou seja, o paciente está tentando engravidar há mais de um ano, caso quando a mulher tem menos de 35 anos, ou mais de 6 meses, quando a mulher tem mais de 35 anos, esse casal já tem indicação de fazer algum tipo de tratamento, tá? A questão é definir qual tratamento que vai precisar ser feito. E a gente vai pedir os exames, então a gente vai pedir o exame masculino, que eu falei, o espermograma, da mulher a gente vai pedir o perfil ovariano, da mulher, além do perfil dos exames de sangue, hormônios, sorologias, os exames gerais, a gente sempre faz uma avaliação de ultrassom, né, para a gente avaliar o útero, os ovários, para a gente ver como está a questão anatômica dela. E para a mulher, muitas vezes, quase sempre a gente faz uma avaliação de cavidade, algum exame para avaliar a cavidade uterina.
Esse exame pode ser uma esteroscopia, que é uma câmera que você coloca dentro do útero, ou uma esterossalpingografia, que é um exame onde a gente joga um contraste dentro do útero e a gente faz uma série de radiografias da barriga da mulher. E aí a gente vai conseguir ver o formato do útero e a vantagem da esterossalpingografia é que você consegue ver a anatomia da trompa também, né? Então você consegue, além de avaliar o útero, avaliar a trompa dessa mulher através da esterossalpingografia. Então, basicamente, são esses os exames que a gente faz para avaliar a fertilidade do casal, tá? Bom, nesses exames, a gente vai ter algumas informações que vão ser relevantes, tá? Então, assim, primeira informação relevante que a gente vai ter através desses exames. A avaliação hormonal da mulher, a gente, ou às vezes são hormônios ovarianos, são FSH, LH, estradiol, progesterona. FSH e LH não são propriamente hormônios ovarianos, mas eles fazem o ovário funcionar. Não é o ovário que fabrica, mas eles fazem o ovário funcionar. A avaliação desses exames, e muitas vezes a gente pede um outro exame chamado antimileriano, que é um outro hormônio também, eles servem para a gente avaliar se o ciclo está normal e também servem para a gente avaliar uma coisa chamada reserva ovariana. O que é reserva ovariana? Eu falei lá atrás que a mulher nasce com todos os óvulos que ela vai ter na vida. E eles ficam dentro do ovário. O ovário é o depósito desses óvulos. Então, a gente vai chamar a quantidade de óvulos que tem no ovário de reserva ovariana. A gente sabe que a reserva ovariana da mulher vai diminuindo com a idade dela. Ou seja, a quantidade de óvulos vai diminuindo. E é importante a gente ter uma ideia da quantidade de óvulos que tem para a gente saber o que esperar num tratamento. Será que essa mulher a gente vai dar uma medicação para ela, ela vai desenvolver muito óvulo, vai desenvolver pouco óvulo? Os hormônios ovarianos vão dar uma ideia para a gente disso, tá? Então, isso é importante essa informação a gente tem através do exame, e ela é importante para o planejamento do tratamento dessa paciente e também para alinhar a expectativa, porque às vezes você vai fazer um tratamento, por exemplo, uma mulher de 42 anos, aí você faz uma avaliação de reserva ovariana e você vê que ela tem uma reserva ovariana diminuída. É importante para essa paciente saber que ela vai ter 2 óvulos, 3 óvulos, ela vai ter uma quantidade pequena de óvulos no tratamento. E é importante para ela saber isso, para ela não criar uma expectativa falsa. Às vezes ela vai ficar assim, eu vou ter 10 óvulos, 15 óvulos, e aí quando ela tiver 2, e com 2 óvulos dá para engravidar. Mas isso, às vezes, psicologicamente, é um baque muito grande. Então, é importante para você alinhar a expectativa e para você conseguir planejar o tratamento da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, você vai usar medicação em dose mais alta, você pode usar em dose mais baixa. Então, isso você vai conseguir através da avaliação da reserva ovariana. Bom, para a gente fazer um tratamento, então, antes da gente explicar, eu quero explicar quais são as opções de tratamento que existem, mas antes de dizer as opções de tratamento, é importante entender o processo de gravidez natural, para poder entender como funciona cada tratamento. Tá? Basicamente, como funciona? Todo mês o ovário está lá e, por causa de ação hormonal, ele desenvolve um óvulo. Tá? Todo mês, a mulher normalmente ovula um óvulo por mês. Então, ele desenvolve esse óvulo vai desenvolvendo no ovário, ele leva aí uns 14, 15 dias para atingir um grau de maturação. E aí, por causa de ação hormonal, esse folículo é uma bola de líquido no ovário. Tá? Se você faz um ultrassom quando você está no período fértil, você vê lá um cisto no ovário, às vezes as mulheres até se assustam e falam, estou com um cisto no ovário. Isso não é um cisto, isso é um folículo. Ele é fisiológico, ele é normal. E dentro dele tem um óvulo desenvolvendo. E aí, por ação hormonal, esse folículo rompe e ele libera o óvulo. O óvulo liberado, a trompa é um órgão que está ligado no útero, então se você imaginar que meu corpo é um útero, meus braços seriam as trompas. E a trompa, na ponta dela, ela tem como se fossem dedinhos, a gente chama de fímbria. Essas fímbrias são atraídas para o ovário e o óvulo entra dentro da trompa.
O casal tem relação sexual, os espermatozoides entram pela vagina e entram dentro do útero. Os espermatozoides têm que nadar dentro do útero, dentro da trompa, até encontrar o óvulo. Tá? E eles vão morrendo no caminho. Por isso que o homem fabrica milhões de espermatozoides. A maioria dos espermatozoides morre muito antes de chegar no óvulo. Tá? Alguns espermatozoides vão chegar até o óvulo e um espermatozoide vai conseguir entrar no óvulo lá na trompa. Esse óvulo fecundado, que a gente chama que é o óvulo que o espermatozoide entrou, ele é um embrião. E esse embrião começa a sofrer um processo de divisão celular. Ele é uma célula única. E ele começa a sofrer um processo de divisão celular muito acelerado, a ponto dele chegar no útero, lá pelo quarto, quinto dia de desenvolvimento, ele já tem, nesse momento, em torno de 150 células. E ele é um embrião que a gente chama, nesse estágio, de blastocisto. O blastocito chega no útero e ele tem que fixar na parede do útero. Fixou na parede do útero, a mulher engravidou e começa o processo de desenvolvimento da gravidez. Esse embrião começa a se desenvolver até virar um bebê efetivamente. A escolha de tratamento em reprodução humana, ela tem a ver com a causa da infertilidade e com os fatores, obviamente, da história clínica do casal. Basicamente, existem 3 tratamentos de reprodução humana. É o que existe, só esses 3. Primeiro, mais simples de todos, coito programado. Coito programado é um tratamento bastante simples, muito parecido com o processo de engravidar naturalmente. Como funciona o coito programado? Qual é a ideia do coito programado? A ideia é, você usa a medicação na mulher para o ovário dela não desenvolver somente um óvulo. Você usa a medicação para ela, para o ovário dela, desenvolver 2, 3 óvulos. E você acompanha o desenvolvimento desses óvulos com um exame de... Você viu lá que formou 2, 3 óvulos, você usa uma medicação para essa mulher ovular, ou seja, para ela liberar esses 3 óvulos, 2 óvulos, e vai orientar o casal a ter relação sexual no momento adequado, ou seja, no momento da ovulação. Ou seja, é um tratamento simples. A diferença desse tratamento para tentar engravidar naturalmente é que no tratamento você vai ter certeza da hora da ovulação e no tratamento, nesse tratamento você vai ter mais de um óvulo disponível para ser fecundado pelos espermatozoides. Por ser um tratamento simples, ou seja, o espermatozoide não recebe ajuda nenhuma nesse tratamento. A trompa não recebe ajuda nenhuma nesse tratamento. Ou seja, a anatomia tem que quase tudo funcionar normalmente. Por ser um tratamento simples e que depende de muitas coisas de acontecerem naturalmente, é um tratamento com uma taxa de gravidez relativamente baixa. A taxa de gravidez de um coito programado vai estar em torno de uns 10 a 15%. Sendo que, para a gente optar por fazer esse tratamento tão simples, alguns critérios são importantes. O primeiro e mais importante de todos, tá? A gente não gosta de fazer coito programado em mulheres com mais de 35 anos. As taxas de gravidez de coito programado não são maiores que as taxas de gravidez acumuladas ao longo dos meses dessa mulher tentar engravidar sem fazer nada. Então, mulheres com mais de 35 anos não têm uma boa indicação num coito programado. Se uma mulher tem uma alteração de trompa, isso não é uma boa indicação de coito programado, porque a gente não faz nada pela trompa dessa paciente. Então, se a trompa dela é ruim, tem um formato anatômico ruim, ou se ela tem doenças que estão associadas à patologia de trompa, como, por exemplo, endometriose, ou uma mulher, por exemplo, que é laqueada, ela cortou a trompa, coito programado não é uma boa opção de tratamento.
Num caso onde o homem tem uma alteração relevante de espermograma, esse tratamento também não está dando ajuda para o espermatozoide. Então, não é um bom tratamento também para esse casal. Então, o coito programado acaba sendo um tratamento restrito para casos de infertilidade recentes, em pacientes novas, e que você não acha nenhuma alteração muito relevante. Acaba sendo difícil a gente indicar um coito programado pela simplicidade que é o tratamento. Mas é uma opção de tratamento que a gente tem, simples, mas é uma opção de tratamento que a gente tem. Segunda opção de tratamento que existe, inseminação intrauterina. A inseminação intrauterina é um tratamento muito parecido. É um tratamento intermediário entre o coito programado e a fertilização in vitro. Não é. A inseminação é um coito programado um pouco mais enfeitado. Tá? Ela está muito mais perto de um coito programado do que de uma fertilização in vitro. Como funciona a inseminação intrauterina? A gente usa medicação na mulher, igualzinho no coito programado. O objetivo é ter 2, 3 ovos, tá? Um detalhe importante. Por que a gente não quer trabalhar com mais ovos do que isso? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem que evitar a gravidez múltipla também, né? O nosso objetivo no tratamento é sempre o casal engravidar de um bebê. A gente já tem o efeito colateral da gravidez gemelar relevante em todos os tratamentos de reprodução humana. Para se ter uma ideia, a taxa de gêmeos em reprodução humana, em todos os tratamentos, tá? E os tratamentos mais simples são os mais associados a gemelar, na verdade, as pessoas têm uma ideia de quanto mais sofisticado. Fertilização in vitro tem uma taxa de gêmeos alta. Tem, mas é mais baixa do que do coito programado, na verdade, porque é um tratamento um pouco mais controlado. Mas a gente evita isso. A taxa, já que eu entrei no assunto, a taxa de gravidez gemelar em tratamentos para engravidar é em torno de 15% de toda gestante. Ou seja, se você fez um tratamento para engravidar e você pegou o seu resultado, veio positivo, resultado do exame de sangue, você só sabe que está grávida, você não tem mais nenhuma informação dessa gravidez. A chance de você estar grávida de gêmeos é em torno de 15%. Tá? Falar, 85% é um só, então não está tão alto. Se você pegar um resultado de gravidez positivo sem ter feito nenhum tratamento, ou seja, você engravidou naturalmente, pegou um resultado e veio positivo, a chance de você estar grávida de gêmeos é 1 em 500. Então, no tratamento, são 15 em 100. Isso é um aumento absurdo, um aumento em torno de 70 vezes. Ainda assim, é mais comum engravidar de 1 do que de engravidar de 2, obviamente. Tá? Mas eu sempre brinco com as pacientes que eu falo, não existiria carrinho de bebê de gêmeos, esse mercado que existe relacionado à gravidez gemelar não existiria se não existisse tratamento de reprodução humana. A taxa de gêmeos natural é muito baixa, do ponto de vista de mercado, não valeria a pena existir esse tipo de produto. Voltando ao tratamento, então, da inseminação. Então, eu falei, a inseminação ela é um coito programado um pouco mais sofisticado. Como funciona? Medicação para a mulher desenvolver 2, 3 óvulos. A gente vai acompanhando o desenvolvimento desses óvulos com ultrassom. Quando chegar no tamanho adequado, a gente usa uma medicação para ela ovular, para ela liberar esses 2, 3 óvulos. Mas ao invés da gente orientar esse casal a ter relação na casa deles no momento adequado, a gente vai pegar o espermatozoide do marido, preparar no laboratório, a gente faz um preparo desse espermatozoide e a gente injeta esse espermatozoide dentro do útero. Ou seja, a diferença da inseminação para o coito programado é que na inseminação eu dou uma ajudinha para o espermatozoide. Então, a inseminação vai ter uma taxa de gravidez um pouco mais alta que o coito programado, mas também a gente vai dizendo uma taxa de gravidez de 15 a 20%. Não é uma taxa de gravidez tão alta, é um tratamento ainda considerado simples, tá? Quem pode fazer inseminação? Para quem inseminação está bem indicado? Bom, uma mulher que tem a doença de trompa não deve fazer inseminação, porque a inseminação não faz nada pela trompa dela. Então, uma mulher que tem endometriose, uma mulher laqueada, uma mulher que tem uma esterossalpingografia que mostra uma trompa com uma anatomia um pouco piorada, tal, a inseminação não é um bom tratamento para ela.
Inseminação também é considerado um tratamento de baixa complexidade, é considerado um tratamento simples. A gente não indica geralmente para mulheres com mais de 35 anos, tá? E um homem que tem uma alteração grave de espermograma também não adianta fazer inseminação, tá? Especialmente os homens que têm alteração de morfologia, que é o formato do espermatozoide. Para esses casos, a inseminação vai estar associada a uma taxa de gravidez muito baixa, é um tratamento que acaba não valendo muito a pena. O último tratamento que existe, o mais sofisticado de todos, é a fertilização in vitro. Fertilização in vitro é o que o pessoal lê na internet, que é FIV, bebê de proveta, tudo isso que se lê na internet é fertilização in vitro. Lógico que assim, ICSI, por exemplo, é uma técnica de fertilização in vitro, é tudo fertilização in vitro, mas você pode ter técnicas diferentes. Então, por exemplo, fertilização in vitro tradicional, você vai ter o óvulo e você joga os espermatozoides lá e espera um espermatozoide entrar dentro do óvulo e fecundar esse óvulo sozinho. ICSI, que é uma técnica de fertilização in vitro, você pega o óvulo e injeta um espermatozoide selecionado dentro do óvulo. Então, assim, aí são diferenças de técnica, mas o tratamento, todos os tratamentos são conhecidos como fertilização in vitro, tá? Como funciona uma fertilização in vitro? A gente pega a mulher e estimula o ovário dela com medicação para que ele desenvolva mais óvulos. Lembrando, naturalmente, a mulher desenvolve um óvulo por mês. Então, a gente usa a medicação para desenvolver mais óvulos. Como na fertilização in vitro é um tratamento mais controlado, como eu vou ter os óvulos dessa mulher na mão, literalmente, eu não preciso me preocupar dessa mulher ter 2, 3 óvulos. Eu posso usar a medicação para que ela desenvolva mais óvulos do que isso. E, na verdade, o objetivo é que ela desenvolva mais óvulos do que 2, 3. Lembrando que a quantidade de óvulos que ela vai desenvolver depende muito mais da reserva ovariana dela, que tem relação com a idade, do que efetivamente da medicação que a gente usa. Tá? Lógico que a dose da medicação tem uma influência, tal, mas assim, existe uma dose máxima. Eu falo sempre, a medicação funciona como se fosse a gasolina do carro. O carro depende do motor para andar. Se eu botar uma gasolina premium, tal, não sei o quê, num Fusquinha antigo, ele não vai andar que nem uma Ferrari. E se eu também colocar uma gasolina ruim na Ferrari, ela vai andar menos do que ela normalmente anda, mas ela também não vai andar que nem o Fusquinha. Então a gasolina, ela é fundamental, mas o motor do carro é o que faz o carro andar. O que faz o ovário desenvolver óvulo, a quantidade de óvulos, a qualidade de óvulos, é ele. A medicação serve para que ele desenvolva em mais. Aí eu volto na questão da idade da mulher ser tão relevante. A gente não consegue mexer nisso. Voltando para a fertilização in vitro, a gente estimula o ovário da mulher para que o ovário dela desenvolva o máximo de óvulos que a gente conseguir. Quantos óvulos vão ser? É muito variável. Tem mulher que tem 1, 2 óvulos, mesmo numa fertilização in vitro, você estimulando com medicação em dose alta. Tem mulheres que vão ter 15, 20, 30 óvulos, tá? Então é muito variável de mulher para mulher, é muito variável conforme a causa da infertilidade, conforme a idade da mulher, conforme algumas patologias associadas. Uma mulher que tem ovário policístico, por exemplo, geralmente tem uma quantidade de óvulos maior, uma mulher com mais idade tem uma quantidade de óvulos menor. Então é muito variável. Isso é uma coisa que a gente avalia individualmente. A gente usa a medicação para o ovário dela formar o máximo de óvulos que ele conseguir. E vamos acompanhando com ultrassom o desenvolvimento desses óvulos. Quando chega no ponto adequado, para efeito de curiosidade, a gente fala que o folículo tem que atingir mais ou menos 17. De 17 para cima, na verdade. Chega no ponto adequado, a gente marca a coleta dos óvulos. Como é que a gente pega os óvulos do ovário? A paciente é sedada, ela dorme, é feito em centro cirúrgico isso, tá? O paciente dorme e a gente vai com ultrassom transvaginal e com uma agulha e a gente aspira através de punção via vaginal. Não tem corte nenhum, é um procedimento indolor porque é feito com sedação. Demora 15 minutos, 20 minutos, é um procedimento rápido. E a gente com a agulha, a gente enfia a agulha dentro do ovário e aspira o líquido daquele folículo que eu falei, do folículo ovariano, que vai ter o óvulo dentro. A gente aspira esse líquido.
No laboratório, o laboratório já vai checando se estão vindo os ovos ou não, ao mesmo tempo que a gente está aspirando. Aspiramos ovos, demorou lá 15, 20 minutos. No mesmo dia, o marido coleta o sêmen. Coleta o sêmen que nem fez o espermograma, por masturbação. Ele coleta o sêmen e no laboratório a gente vai ter os óvulos da mulher e os. É importante dizer que a gente normalmente usa todos os óvulos que a gente conseguir da mulher. Então, eventualmente, uma mulher vai ter 10 ovos, a gente vai usar os 10 ovos. Uma mulher tem 5 ovos, a gente vai usar 5 ovos. Por que eu estou dizendo isso? Para, mais uma vez, salientar que a gente não consegue selecionar óvulo. A gente usa todos que a gente tem. Raros são os casos onde a mulher tem 30, 40 ovos, você vai conseguir fazer uma seleção, pegar os mais bonitinhos, tal, porque seleção de óvulo também é uma coisa bem discutível. Mas, normalmente, a gente não seleciona. A gente usa todos os ovos que a mulher tem. Por que eu estou batendo nessa tecla? Para, mais uma vez, dizer, qualidade de óvulo, que tem a ver com a idade da mulher, não é uma coisa que a gente consiga passar por cima num tratamento. A gente tem que lidar com a qualidade da idade da paciente. Pegamos esses óvulos, vamos fecundar eles. Como que a gente faz? Fertilização in vitro tradicional. Óvulo, você joga os espermatozoides lá e deixa algum entrar naturalmente dentro desse óvulo. X, pega o óvulo, seleciona o espermatozoide, você vai pegar um espermatozoide que tem uma aparência mais bonitinha, que se movimenta melhor, tal, não sei o quê, e vai injetar esse espermatozoide dentro do óvulo. Qual dos dois é melhor? Para falar bem a verdade, aqui no Brasil todo mundo faz isso, é muito raro alguém fazer fertilização in vitro tradicional. Na prática, os estudos científicos mostram que os dois tratamentos são absolutamente equivalentes em termos de taxa de gravidez. Então, nenhum dos dois é melhor nem pior. Mas, que nem eu falei, aqui no Brasil todo mundo faz isso, é muito difícil você fazer uma fertilização in vitro tradicional, até porque existe assim, uma certa tradição de se achar que a ICSI é mais garantida. Mas, ok. Bom, injetamos o espermatozoide dentro do óvulo. A gente deixa esses embriões, que agora é um embrião, desenvolvendo dentro da estufa por 5 dias, tá? E aí vem uma polêmica, não é muito polêmica, mas é uma coisa importante que é a produção humana. Existem médicos, laboratórios que deixam por 3 dias e existem laboratórios médicos que deixam por 5 dias. Qual é melhor? O melhor é 5, tá? Isso não tem muita discussão em relação a isso, tá? Quando você congela embrião de 3 dias, você vai congelar uma quantidade maior de embriões, o que não é exatamente bom, porque você vai ter que fazer mais procedimentos para você chegar nos embriões com qualidade e engravidar. E se você deixar até o 5º dia, você já vai estar selecionando melhor os embriões. Um embrião de 3º dia que não virar um embrião de 5º dia na estufa, não vai virar um bebê dentro do útero. Então, não tem por que guardar um material que não tem prognóstico. Então, o melhor é você trabalhar com um embrião de 5 dias sempre, tá? Então, a gente deixa desenvolver até o 5º dia. Os embriões que chegarem nesse estágio de 5º dia, a gente chama de blastocisto esse estágio. Os embriões que atingirem esse estágio de blastocisto, que é aquele embrião com mais ou menos 150 células, que na gravidez natural está chegando no útero, a gente congela esses embriões. Tá? Congelamos os embriões. Esperamos a mulher menstruar de novo, depois do tratamento. E aí a gente prepara o útero da mulher para colocar os embriões dentro do útero. Esse preparo leva em torno de 20 dias. Através de medicação também, a gente vai acompanhando por ultrassom para ver o desenvolvimento do endométrio. Chegou no ponto adequado, a gente vai e coloca os embriões diretamente dentro do útero. Esperamos 9 dias e fazemos um exame de gravidez para saber se o tratamento deu certo ou não. Taxa de gravidez de fertilização in vitro depende da idade da mulher, tá? Que nem eu falei que isso é a coisa mais importante de todas. Por que depende da idade da mulher? Porque se você for parar para pensar como funciona uma fertilização in vitro, a fertilização in vitro, por exemplo, não usa a trompa, porque eu peguei o óvulo diretamente do ovário, peguei o espermatozoide e fecundei no laboratório, ou seja, tudo que aconteceria na trompa
está acontecendo no laboratório. E coloquei já pronto dentro do útero. Então, ela não usa trompa. Então, você pega, por exemplo, uma mulher que fez laqueadura, uma mulher que tem endometriose, uma mulher que tem, sei lá, a trompa aderência, a trompa anatomicamente não está legal tal. Essas mulheres fazem uma fertilização in vitro com a mesma taxa de gravidez de uma mulher que tem a trompa normal, porque a trompa é absolutamente irrelevante. Tá? Então, você passa por cima de problemas da trompa quando você faz uma fertilização in vitro. Uma mulher que não ovula, por exemplo, um ovário policístico e tal, você vai usar medicação para ela produzir o óvulo. Então, você passa por cima disso na fertilização in vitro. Um homem que tem pouco espermatozoide, numa fertilização in vitro, eu vou ter lá 10 óvulos, eu preciso de 10 espermatozoides, vamos dizer que o cara tenha 5 milhões de espermatozoides, ou seja, ele tem uma quantidade de espermatozoides bem reduzida. Eu vou precisar de 10. Eu consigo selecionar geralmente, a gente consegue selecionar com facilidade 10 espermatozoides nesse universo de 5 milhões. Então, fertilização in vitro passa por cima de fator masculino, de alterações de espermograma, mesmo algumas graves, ela passa por cima. Fertilização in vitro não mexe com qualidade de óvulo. Não tem nenhum remédio, não tem nenhum tratamento que mexa com qualidade de óvulo. Então, a fertilização in vitro não passa por cima da questão da idade da mulher. A taxa de gravidez da fertilização in vitro tem uma relação direta com a idade da mulher. O máximo de taxa de gravidez em torno de 25 anos da mulher, onde ela tem perto de 50% de taxa de gravidez por tentativa. A partir dos 35 anos, isso começa a cair de uma maneira acelerada. Então, uma mulher de 35 anos vai ter em torno de 45% de taxa de gravidez por tentativa. A de 36, em torno de 40%. A de 37 vai ter em torno de 35%. A de 38, em torno de 30%. Pô, Fábio, se você, pelo que você está falando, você vai chegar em 45% com zero. Eu vou chegar em 45, desculpa, vai chegar em 45 anos com 0% de taxa de gravidez. A gente vai chegar em 45 anos com 1% de taxa de gravidez realmente. Então, assim, e não tem como você mexer nisso. Então, assim, a idade da mulher é um ponto chave do processo inteiro, tá? E é o ponto que a gente não consegue passar por cima. Fertilização in vitro é um tratamento bom para qualquer mulher com mais de 35 anos. É o único tratamento que vai efetivamente aumentar a taxa de gravidez. É o tratamento adequado para mulheres que têm alterações de trompa. É o tratamento adequado para mulheres que têm endometriose. É o tratamento adequado para casais onde o homem tem alteração de sêmen um pouco mais importante. Então, assim, ela acaba englobando muito mais casos do que os outros tratamentos. E acaba sendo a escolha para muitas pacientes, exatamente porque hoje em dia as mulheres não é comum uma paciente procurar a gente com menos de 35 anos, sabe? Tem, acontece, mas o mais comum é procurar a gente com mais de 35 anos hoje em dia. Então, por isso que muita gente acaba caindo na fertilização in vitro, porque tem a questão da idade e a fertilização in vitro acaba sendo o tratamento adequado, tá? Aí, bom, uma coisa importante que eu sempre acho de falar de taxa de gravidez e fertilização in vitro. Todo mundo se surpreende negativamente quando a gente fala de taxa de gravidez. Então, você fala, pô, um tratamento que tem no máximo 50% de taxa de gravidez, as pessoas sempre se decepcionam. Sempre fala, pô, só 50%. Você pega uma mulher de 40 anos, vai dizer, ó, 20% de taxa de gravidez. Pô, só 20% e tal, não sei o quê. Eu sempre falo o seguinte, é importante entender a reprodução humana não como um ciclo de fertilização in vitro ou como um ciclo de coito programado que você faz, tá? Reprodução humana um casal que quando faz uma fertilização in vitro e não engravida, muitas vezes não engravidou por azar, porque o embrião não desenvolveu de maneira adequada, você colocou o embrião não fixou, tal. E são coisas que você não controla, não temos como controlar. A grande vantagem que existe da fertilização, eu faço uma comparação sempre em tom de brincadeira, mas que é real para você avaliar o número. Um oncologista é um médico especialista em câncer. O oncologista, quando ele vai chamar alguém na sala de espera para ele atender, a taxa de cura geral de câncer, hoje em dia, gira em torno de 60% a 65%. Tá? Lógico que cada câncer vai ter sua taxa de cura diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de tireoide,
ela provavelmente vai curar câncer de tireoide, é uma coisa relativamente tranquila. Câncer de endométrio é uma coisa relativamente, né, gente? É câncer, mas é relativamente tranquila. E pega câncer tipo de pâncreas, aí é uma doença praticamente incurável, porque é muito raro curar de câncer de pâncreas. Mas a taxa de cura do oncologista gira em torno de 60% a 65%. E eu brinco que eu falo que a taxa de gravidez máxima é 50%. E as pessoas podem ter a sensação, então, que é melhor ter câncer do que ter infertilidade. Não é real isso. Por que não? Porque a pessoa com infertilidade pode tentar de novo. O cara com câncer, não. Isso não é também uma coisa simples na infertilidade, o processo de tentar de novo. Por quê? É um tratamento que envolve uma dedicação, uma questão assim, emocional, uma questão psicológica muito relevante, uma entrega. Você usa medicação, você vai fazer o procedimento, tal. Eu brinco com as pacientes que eu falo que se fosse por merecimento, todo mundo engravidaria, porque só de você fazer um tratamento, tal, não sei o quê, pô, se dedicar a isso, você está merecendo, entendeu? Mas não é uma avaliação de merecimento. E geralmente quem faz um tratamento e não engravida, a não ser que aconteça alguma coisa estranha no tratamento, a gente consiga detectar alguma coisa diferente e tal durante o processo, o ideal é tentar de novo. Fala, pô, mas uma hora engravida? Geralmente uma hora engravida. Também depende muito da idade da mulher, como tudo em reprodução humana. Mas se eu pego um casal, por exemplo, a mulher tem 35, 36, 37, sabe, vai especialmente menos de 40 anos, pô, uma hora vai engravidar. A gente não controla tudo no tratamento, mas a tendência é que uma hora engravida. Ah, eu quero que engravide de primeira. O objetivo é sempre engravidar de primeira, mas não tem como você garantir que vai fazer um tratamento e vai engravidar logo de cara. A pessoa fez um tratamento, fez uma fertilização in vitro, por exemplo, teve lá 2 embriões, colocou os dois, não engravidou. Pô, se você teve embrião de 5 dias, que é o blastocisto, isso significa que seu óvulo tem qualidade, significa que seu espermatozoide tem, o espermatozoide do seu marido tem qualidade. Ou seja, significa que as coisas funcionam. O que a gente precisa a partir daí é ter um embrião com qualidade. E o embrião com qualidade é uma coisa um pouco aleatória, não é uma coisa que a gente consegue controlar. Que nem eu expliquei, a fertilização in vitro, ela é mais um processo de encontro do óvulo com o espermatozoide e colocar esse embrião dentro do útero numa situação adequada. Eu falo que é um processo de jardinagem. Você produziu a semente e você vai plantar a semente na situação adequada para a semente. Você vai ter uma planta? Você vai ter a flor, a fruta da planta? Você não sabe. Isso depende de características genéticas da semente que você não tem como avaliar e nem como controlar, tá? Agora, fertilização in vitro, desculpa, tratamento para engravidar, e aí fertilização in vitro está inclusa, é um tratamento, às vezes, de paciência. E quando é o caso, tem que ter a paciência para correr atrás. Não tem muito jeito. E lógico, existem coisas que a gente vai avaliando, tal, mas assim, é comum uma pessoa às vezes fazer um tratamento e não engravidar logo de cara e ter que partir para um segundo tratamento, às vezes um terceiro tratamento. Tem que ter a cabeça fria para seguir adiante nesse tipo de caso. Em relação a tratamento para engravidar, basicamente, é isso, que tratamento, exame e tal. Lógico, cada caso é um caso, cada caso tem a sua individualidade. Existem casos onde você pode ter uma infertilidade, por exemplo, e às vezes você vai fazer, às vezes, sei lá, faz um procedimento cirúrgico e consegue resolver. Então, existem situações diferentes dentro de reprodução humana, mas o grosso, a ideia de tratamento para engravidar é mais ou menos por aí. Tá? Falando um pouco agora de um outro assunto relacionado à reprodução humana que é muito relevante hoje em dia, é a questão de congelamento de óvulo. Vamos fazer o seguinte, antes de falar de congelamento de óvulo, eu só vou falar a questão de casais que não tenham gametas, né? Então, vamos falar assim de casais, vamos dizer, um homem que não tem espermatozoide, ou então uma mulher, por exemplo, de 50 anos. Tá? Uma mulher tem 50 anos, ela está na menopausa, ela não tem mais óvulo, e ela quer engravidar. Ou o homem, ele teve uma criptorquidia na infância muito grave, não tratou, tal, não tem espermatozoide nenhum.
Ou então, mesmo uma mulher que tem, sei lá, 42, 43 anos e já não tem uma reserva ovariana boa, não tem óvulo com qualidade, às vezes, tá. Esses casais têm alguma opção? Tem algo que possa ser feito por eles? Tem. O quê? Tratamento com gameta doado, tá? Lógico que, assim, antes de você sair indicando banco de sêmen para um casal, você vai avaliar se, às vezes, o homem pode não ter espermatozoide ejaculado, mas ele pode, através de uma punção de testículo, conseguir espermatozoide. Então, existem maneiras de se conseguir espermatozoide, às vezes, além do ejaculado. Então, você avaliou tudo isso e você chegou à conclusão que esse homem não tem espermatozoide. Ou então, se uma mulher vai de 45, 46 anos, fez 2, 3 estimulações ovarianas, não teve nenhum óvulo, nenhuma estimulação ovariana, tal. O que a gente faz com esses casais? Gameta doável. O que é feito nesses casos? O tratamento é uma fertilização in vitro. É igualzinho fertilização in vitro, ou seja, se for o caso do espermatozoide, não ter espermatozoide, você vai fazer estimulação ovariana da mulher, pegar os óvulos dela, vai pegar um sêmen de um banco de sêmen, fecundar esse óvulo, produzir o embrião para esse casal engravidar. Banco de sêmen. No Brasil, doação de sêmen é anônima. Ou seja, a pessoa que recebe o sêmen, ela não tem acesso a informações pessoais do doador. A pessoa não pode identificar o doador. Os bancos de sêmen no Brasil, eles têm listas com características para o casal escolher. Então, tem lá peso, altura, cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, etnia, tem até umas coisas, profissão, tem várias coisas, idade, obviamente, tal. Tem várias informações e o casal pode escolher o sêmen que quiser a partir dessas informações. No Brasil é possível fazer tratamento também usando sêmen importado dos Estados Unidos. É um pouco mais burocrático, tem alguns probleminhas no processo às vezes, mas a vantagem que tem é que você pode identificar o doador, né? Nos Estados Unidos, você vê foto, você vê tudo, você vê todas as informações que você quiser do doador, você vai ter. No caso da mulher não ter o óvulo, o que é feito é um tratamento com óvulo de doadora. Doadora de óvulo é mais difícil do que doador de sêmen. Então, não é comum a gente achar óvulo para doar em bancos de óvulo. Geralmente, a pessoa que vai receber óvulo vai ter que esperar um pouquinho para achar uma doadora compatível. Hoje em dia, a lei não está dificultando tanto assim quanto dificultou em outros tempos. Então, conseguir uma doadora não é tão difícil assim. Geralmente demora uns 2 meses, 3 meses, mas depende da característica da pessoa. Então, por exemplo, algumas particularidades tornam achar uma doadora mais complicado. Por exemplo, uma paciente oriental. Às vezes é difícil de achar uma doadora com essa característica, demora um pouco mais. Mas, assim, via de regra, não é uma coisa que tenha demorado tanto, assim, demora uns 2 meses mais ou menos. Neste caso, todo o processo de estimulação ovariana, de coleta de óvulos e tudo mais, é feito na doadora. A gente pega os óvulos dessa doadora, fecunda com o espermatozoide do marido do casal, produz o embrião, prepara o útero da mãe e coloca esses embriões dentro do útero da mãe. No Brasil, também não é permitido doação de pessoas conhecidas. Então, a doação também, nesse caso, é anônima. A pessoa que vai receber o óvulo não sabe quem foi que doou. Sabe característica também, altura, peso, cor de olho, cor de cabelo, tal, não sei o quê. Tudo isso a pessoa vai saber. Mas não tem como identificar a doadora. E no Brasil, é permitido doação de parentes, tá? Então, por exemplo, uma filha pode doar para a mãe que está num outro casamento, por exemplo, uma irmã pode doar para uma irmã. Tem algumas situações onde é permitido, são um pouco mais burocráticas, mas é permitido. Uma grande vantagem da doação de óvulo é que se você pegar uma mulher, por exemplo, de 45 anos, que tem 1% lá de chance de engravidar com o óvulo dela,
A doadora é sempre alguém com menos de 35 anos. Hoje em dia a gente tem pegado doadora com menos de 30 normalmente. Então, a doadora, ela vai. Porque o importante na taxa de gravidez não é a idade da mulher, é a idade do óvulo. E a idade do óvulo, obviamente, acompanha a idade da mulher. Mas se eu estou usando um óvulo de uma outra mulher, eu vou estar trabalhando com uma taxa de gravidez da idade do óvulo desta outra mulher, que tem menos de 30 anos normalmente. Então, se uma mulher de 45 anos tem uma taxa de gravidez com o óvulo dela de 1%, a taxa de gravidez dela usando um óvulo de doadora vai para algo em torno de 50% a 55%. Então, existe uma diferença enorme de taxa de gravidez com o óvulo próprio e o óvulo de doadora, especialmente em mulheres com mais idade. Tá? Então, é uma opção de tratamento ótima, especialmente para esse tipo de situação. Qual que é a grande desvantagem de fazer um tratamento com óvulo doado ou com espermatozoide doado? É a questão genética. A gente veio de uma célula formada por um espermatozoide que fecundou um óvulo. Ele formou uma única célula. Essa célula vai ter a genética desse espermatozoide e desse óvulo. Se fecundou, formou uma célula, dividiu em 2, 4, 10, milhões, virou uma pessoa. Essa pessoa vai ter o DNA que veio do espermatozoide e do óvulo que formaram ela. Então, se você fizer um tratamento com um óvulo ou com um espermatozoide doador, o bebê não vai ter o DNA compatível com o casal. Ele vai ter o DNA compatível com o gameta de quem doou e com o gameta de quem do casal participou do processo de fecundação. Ah, isso interfere alguma coisa na vida da pessoa? Então, não interfere em nada. Aquelas coisas que vê no cinema, se precisar de um transplante de medula óssea, tal, isso é ficção, isso não existe na realidade hoje em dia. Existe banco de transplante de medula óssea hoje em dia tal. Então, não interfere em nada. Mas se fizer um exame de DNA, o exame de DNA não vai ser compatível com o casal. E aí tem algumas pacientes até que questionam assim, pois se eu me separar do meu marido e ele resolver fazer um DNA da criança, eu não vou ser mãe da criança? Não, você é mãe da criança, sim. Por lei, você é mãe da criança, tá? Mesmo fazendo o DNA e não sendo compatível. Mas o DNA não será compatível, é importante entender isso, tá? Então, isso para falar um pouco da questão de óvulo e sêmen doado, acho que é importante também, mas só para ter uma ideia, né? Acho que esse é um assunto que às vezes requer uma conversa pessoal mais específica. E vale a pena também, só aproveitando o gancho, dizer que em casais homoafetivos, essa é a saída também, né? Então, você tem um casal de homens, como é que eles vão fazer um tratamento? Eles não têm o óvulo. Você vai pegar um óvulo de uma doadora, tá? A doadora não precisa ser ninguém da família, não precisa ser nada, pode ser até, mas não precisa ser obrigatoriamente alguém da família. A barriga de aluguel, no caso de homens tentando engravidar, precisa ser, tem algumas restrições, precisa ser alguém da família e tal. Se não for, precisa de uma autorização do CRM e tal, especificamente. O CRM cria algumas dificuldades ainda com essas coisas, mas dá para fazer, é um pouco mais burocrático, mas dá para fazer. E no caso de um casal de mulheres, esse casal de mulheres vai pegar ou o óvulo de uma delas ou o óvulo da outra. Isso hoje em dia é permitido escolher qual dos dois óvulos vai pegar. Não é permitido pegar o óvulo das duas e juntar. Isso não. Assim, não vou saber quem é. Não. Tem que ser o óvulo de uma ou da outra. E aí, no caso, pega o sêmen do banco de sêmen e qualquer uma das duas que escolher pode engravidar. Não precisa ser a dona do óvulo, tá? Então, essa é a saída também para casais homoafetivos que querem engravidar hoje em dia. Para finalizar, falando uma coisa que é também muito importante, e está super na moda hoje em dia, que é a questão de congelamento de ovos. Por que congelamento de ovos está na moda? É uma moda que não vai sair, tá? Não vai acabar, na verdade, essa moda. Está na moda e só vai aumentar essa moda. Por quê? Porque as mulheres estão optando por engravidar mais tarde na vida, tá? Por questões sociais, questões da vida de trabalho, tal. As mulheres optam hoje em dia por engravidar mais tarde. Aí eu lembro tudo que eu falei desde o começo. Se você for, se pegar esse texto,
o vídeo desde o começo, vai ver quantas vezes eu falei de idade da mulher, idade da mulher, idade da mulher, idade é a coisa mais importante, idade da mulher, tal. E a gente chega na questão central, que é a idade da mulher. O que que a gente vai fazer com uma mulher que tem aí... hoje em dia a gente faz até com mulheres mais cedo, mas vamos dizer, uma mulher que chegou nos 35 anos, não está namorando, não está casada, quer ter filhos na vida, mas não agora. A gente tem que pensar em técnicas que a gente chama de preservação de fertilidade. E a técnica de preservação de fertilidade hoje em dia que o pessoal mais comenta é congelamento de ovo. Por quê? Porque ela é mais simples e porque ela permite que a mulher guarde o óvulo dela, somente dela. Ela é dona daquilo que ela congelou, tá? Quanto mais... o congelamento de ovos, é preciso ser entendido como é que funciona. O congelamento de ovos é uma fertilização in vitro que você parou no meio. Então, você vai lá, vai usar medicação, vai estimular o ovário da mulher, vai fazer a coleta de ovos. Na fertilização in vitro, você fecundaria com espermatozoide, formaria um embrião, tal, tal, tal. No congelamento de óvulos, você fez tudo isso, coletou os óvulos e congelou os óvulos. E aí deixou os óvulos lá congelados. Para que serve isso? Para você ter uma fertilização in vitro, ou seja, uma taxa de gravidez de fertilização in vitro com a idade que você quiser. Então, uma mulher, vamos dizer, 32 anos, ela faz esse procedimento, ela congela os óvulos dela. E ela não quer engravidar agora. E aí, com 42 anos, ela resolve que ela quer engravidar. Aí ela vai descongelar esses óvulos, fecundar com o espermatozoide que ela quiser, do marido dela, ou do banco de sêmen, depende do que ela quiser naquele momento, produz os embriões e coloca os embriões dentro do útero. Isso é bom, é ótimo, tá? É vantajoso demais. Você pegar uma mulher de 42 anos, ela ia ter uma taxa de gravidez em torno de uns 10%. Se ela está usando o óvulo dela de 32 anos, ela vai ter uma taxa de gravidez em torno de 50%. Então, assim, é muito melhor ter os 50% do que ter 10%. Então, pô, vale a pena congelar óvulo? Uma mulher que quer engravidar no futuro e que não tem perspectiva de engravidar nesse momento, vale muito a pena congelar óvulo, sem dúvida nenhuma. E o tratamento é igual a primeira parte da fertilização in vitro, a parte onde você estimula o ovário e faz a coleta dos óvulos. Qual que é o problema do congelamento de óvulo? O problema do congelamento de óvulo é o seguinte: ele vai te dar a taxa de gravidez que você tem hoje quando você usar esses óvulos. Então, vamos dizer que você congelou o óvulo com 32 anos, tá? Podemos falar de uma taxa de gravidez aproximada de uns 50%, tá? Aí você tem 42 anos e você quer usar esses óvulos. Qual é a sua chance de engravidar? 50%. Pô, caiu nos 50% de não engravidar. Usou os óvulos lá e não engravidou. E agora? E agora você vai ter que engravidar com óvulos de 42 anos. Ou seja, você voltou para os seus 10%. Então, congelamento de óvulos não pode dar uma segurança tão grande assim para o paciente. É muito comum eu ir em algum evento, alguma coisa, e aí falar, o Fábio trabalha com reprodução humana, e alguém fala para mim, eu estou tranquila porque eu já congelei óvulo. Não, congelar óvulo não tem que trazer esse tipo de tranquilidade. Congelar óvulo é uma boa opção diante de opções que não são tão boas. Uma mulher que sonha em engravidar, que tem assim, um dos objetivos meus na minha vida é engravidar de um embrião com a minha genética, o ideal é que ela considere programar essa vida para engravidar antes dos 35, tá? Agora, entendo que não é assim que funciona hoje em dia na sociedade, então o congelamento de ovos é uma opção boa. Não é uma garantia de gravidez no futuro, não é garantido que vai ter sucesso com o tratamento, mas é uma opção boa. Porém, quem tem a gravidez como uma meta na vida deve considerar engravidar efetivamente antes da idade alcançar, tá?
Os óvulos não têm prazo de validade congelados, então se eu congelar o óvulo agora e quiser usar daqui 20 anos, a princípio é a mesma taxa de gravidez, isso não interfere em nada, tá? E que nem eu disse, uma boa opção para quem não está com opção de engravidar com menos de 35 anos e que quer engravidar, mas não pode se sentir tão segura assim a ponto de, resolvi meu problema de gravidez, agora a hora que eu quiser eu vou lá, faço, engravido e pronto, final. Não é exatamente assim que funciona. As clínicas de reprodução humana vendem muito essa ideia de congele seus óvulos, resolva seus problemas. Na prática, a gente sabe que não é isso. É congele seus óvulos e vamos ver para frente o que, que vai acontecer. É a melhor coisa que a gente podia ter feito nesse momento, ok, fizemos, está ótimo. É melhor do que não fazer nada, sem a menor sombra de dúvida, mas, assim, não se sinta tão segura com isso. E se eu congelar fizer 2 ciclos para congelar óvulo, 3 ciclos para congelar óvulo? Melhor. Melhor. Se você fizer 2 ciclos, 3 ciclos para congelar óvulo, sua taxa de gravidez vai ser mais alta, sem dúvida nenhuma, quando você for tentar usar. Ainda assim, pode ser que não tenha sucesso, mas sem dúvida nenhuma melhor. Acho que assim, o ideal seria indicar pelo menos 2 ciclos para congelar óvulo, para você ter uma quantidade de óvulos boa e também 2 ciclos diferentes de estimulação ovariana garantiria um pouco melhor. Se eu congelar 3 ciclos, não é melhor ainda? É melhor ainda, sem dúvida, 4, melhor ainda, entendeu? Quanto mais ciclos você tiver, melhor é. Vantagem de congelar óvulo. Se você congelou óvulo e depois de algum tempo você engravidou naturalmente, você pode jogar fora o óvulo a hora que você quiser. Fala, pô, Fábio, mas não tem problema, não tem uma questão jurídica, não é pecado. Não, não é nada disso, tá? Porque todo mês, quando a mulher ovula, ela libera óvulo. E o óvulo não é usado, na maioria das vezes. E ele vai embora, ele morre e tal. Então, assim, é o mesmo processo, não muda nada. Uma outra técnica de preservação de fertilidade que existe é congelamento de embrião. Então, qual a diferença de congelar embrião e congelar óvulo? Embrião é um óvulo fecundado por um espermatozoide. Então, vamos lá. Pode acontecer de uma mulher ter, sei lá, 5 óvulos num tratamento e nenhum desses óvulos formar embrião? Pode. Não é comum, mas pode. Se uma mulher vai congelar óvulo e ela congelou 5 óvulos, por exemplo, e aí ela foi usar depois de 10 anos e não desenvolveu nenhum embrião, acabou. Ela vai ter que tentar com o óvulo dela atual, que é 10 anos mais envelhecido, e acabou, não tem muito o que fazer. Se uma mulher opta por congelar embrião, e isso acontece, ela já sabe que isso aconteceu. E no mês seguinte, ela pode fazer o tratamento de novo para tentar ter embriões nesse segundo tratamento e congelar. Então, congelar embriões é mais garantido em termos de taxa de sucesso quando for usar, do que congelar óvulo, porque você está já um pouco mais na frente no tratamento. Também não é certeza de gravidez, porque você tem um embrião, você vai colocar dentro do útero, ele tem que desenvolver, ele tem que fixar dentro do útero, que são coisas que a gente não controla. Então, não é certeza de gravidez, mas congelar embrião é mais garantido do que congelar óvulo. Por que congelar embrião não é tão popular quanto congelar óvulo? Porque o embrião não é só da mulher. Você, para ter um embrião, teve que fecundar com um espermatozoide. Então, o embrião é da mulher e do marido. Então, por exemplo, uma mulher casada, tá, não sei o quê, mas ela não quer engravidar agora, ela tem 35 anos, ela resolve congelar embrião. Ela congela os embriões dela, o marido. Depois de 5 anos, ela se separou do marido e quer usar esses embriões. Só com autorização do marido. Ele também é dono do embrião, uma vez que o espermatozoide é dele. Então, congelar óvulos dá uma independência maior para a mulher, ainda que a chance de sucesso vai ser um pouco mais baixa. Congelar embrião te dá uma chance de gravidez, uma taxa de gravidez no futuro um pouco mais alta, porque você já venceu um estágio a mais do tratamento, não é garantido, mas já venceu um estágio a mais, porém,
esse embrião não é só da mulher, é do marido também. Então, congelou o embrião, tem que ficar com o marido, ou ou congelar óvulo, que fica só para a mulher, mais garantido. Bom, pessoal, então era isso que a gente queria mostrar para vocês, apresentar para vocês em relação à questão de medicina reprodutiva, tá? Nós estamos à disposição para ajudar quem precisar, quem tiver dúvida, quem precisa fazer o tratamento, quem quiser congelar óvulo, qualquer coisa relacionada à reprodução humana, nós estamos à disposição. Como eu disse, eu sou o Dr. Fábio Padilla. Vocês vão receber uma cartilha onde consta os nossos dados, caso vocês queiram procurar a gente, e estamos à disposição para resolver qualquer questão relacionada à parte reprodutiva. Se for alguma dúvida, se for uma necessidade de fazer um tratamento, qualquer coisa, nós estamos à disposição de vocês. Fiquem à vontade para nos procurar sempre. Além da cartilha, qualquer coisa, se quiser entrar no meu site, colocando meu nome do Google, vai achar também os contatos. E estamos lá para resolver qualquer tipo de problema relacionado à reprodução humana.